Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2024 do fundo BTLG11, fundo de logística, né? Fundo que publica os seus relatórios aí muito tarde, né? Então por isso que a gente vai falar do relatório de fevereiro, mas não deixa de estar atualizado, tá? O fundo aí que então acabou de publicar esse relatório aí faz uns 5 dias, a gente vai fazer a leitura aqui e se atualizar. Tem um tempo que a gente não fala aqui do BTLG11, então fique conosco aí. Se você for cotista ou não, ou se está estudando fundo, fique conosco para saber informações atualizadas do BTLG11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, F Infra, o principal assunto aqui no canal, não perca tempo, se inscreve aí, ative as notificações e deixa o seu like. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui do BTLG11, é um fundo de logística. Bom, o objetivo do fundo, né, o fundo investir em imóveis e renda para renda e ganho de capital, né, caso venda o imóvel, claro, né, do segmento logístico, tá? O fundo tem o código de negociação na bolsa BT-LG11, quem administra e quem gera é BTG Pactual, já fez 13 emissões de cotas, né, a database do fundo aí, ele é um pouquinho diferente, né, lá para o 12º dia útil, 11º, 12º dia útil do mês, e ele paga 5 dias úteis depois. O último rendimento de fevereiro foi 76 centavos por cota, tá? Fevereiro é a base desse relatório. Bom, fundo que inclusive repetiu esse rendimento para março, tá? Já anunciou seus proventos de março e o preço tá bem abaixo do fechamento que estava aqui, a gente vai ver já já. Prazo de duração indeterminado, paga rendimentos mensais, tá? Para quem não conhece o fundo, é bom falar isso para poder ficar bem claro. O fundo paga proventos mensais, rendimentos dos seus aluguéis, e tem uma taxa de administração e gestão de 0,90%, tem mais de 43 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100. Aqui o valor de mercado fechou a 103,70 centavos, né? Esse foi o encerramento lá em fevereiro. Em março a cota flutuou ali próximo aos 106, 107. E agora recentemente em abril, né, após aí essa alta do dólar, essa iminência de guerra, um monte de acontecimentos aí, dívida do Brasil, muita coisa acontecendo na economia, o fundo está ali próximo aos R$ 101. Estou de olho, né? Sou cotista do fundo, e estou de olho também no fundo aí, uma oportunidade para aumentar um pouquinho a participação nele. Eu tenho em torno de 4 a 5% da minha carteira no BTLG11. Valor de mercado do fundo, ó, 4,5 bilhões de reais, é um dos maiores aí, se eu não me engano, é um dos maiores fundos aí de tijolo, né? O KNRI é maior, mas esse aqui é um dos maiores também, a HGLG também é bem grande. E esse daqui está próximo a eles lá, 4,5 bilhões de patrimônio líquido a valor de mercado. Valor patrimonial aí 99,32, retorno nos últimos 12 meses de mais de 24%, né, bem alto. Rendimento 76 centavos, tem mais de 307 mil investidores, eu sou um deles. E se você é um desses, né, deixe o seu like aí, né, se inscreva no canal, porque todos os meses a gente vai procurar fazer aqui a leitura e acompanhamento, mesmo atrasado, do BTLG11, porque ele é um dos grandes do mercado, atende muitos investidores, e mesmo atrasado a gente vai fazer aí a leitura e acompanhar o que a gestão está fazendo do BTLG11, tá? Dividend yield anualizado está em 8,8%, volume mensal 237 milhões de volume de negociação, altíssimo esse volume de negociação em fevereiro, né? Muito alto mesmo, se eu não me engano, é o mais líquido, com a maior liquidez no mercado aí em fevereiro, né? Tem 23 imóveis, mais de 4 anos é o vencimento médio dos contratos, a vacância está em apenas 2%, é a vacância financeira, e o fundo tem mais de 870 mil metros quadrados de área bruta locável. Em tamanho de área bruta locável, não é o maior, se não me engano, o maior é o XP LG11. Fevereiro, o fundo então distribuiu 76 centavos, né? Base de fechamento lá é, na distribuição, né? Base de fechamento 12º dia útil, se eu não me engano, 12º, 13º dia útil, e o dividend yield está em 8,8%. O mês do fundo recebeu o sinal aí do BT LGSBC, que foi vendido, né, recentemente, 25 milhões de reais foi esse sinal, o saldo restante que foi 187 milhões,
vai ser recebido em 12 meses, dividido em 3 parcelas, né. Então o fundo vendeu esse imóvel aí. Em relação à liquidez, o fundo negociou mais de 12,5 milhões de volume médio diário em fevereiro, né, a média diária altíssima, superior a 10 milhões, é a média do fundo atualmente, então o fundo está com uma liquidez bem alta, muito interessante, né. E o BTLG passou a integrar alguns índices dos principais índices internacionais, então alguns investidores internacionais vêm e acaba aí aumentando a liquidez, mesmo que momentaneamente, tá. Isso que acaba impulsionando, como ele fala aqui, ainda mais a liquidez do fundo em um ciclo virtuoso para o cotista. Evento subsequente é a 13ª emissão de cotas do fundo, 15 de abril comunicou a fungibilidade da emissão, então, vai transformar, né, o recibo em cota, né, e as negociações foram liberadas no dia 18, né, foram liberadas hoje para negociação a partir do dia 18. 15 de abril, o fundo celebrou a carta de intenções para aquisição do portfólio composto de 11 ativos logísticos, né, dos quais 93% da receita está localizada num raio de 60 quilômetros de São Paulo. É um valor de transação de mais de 1,77 bilhões. Então, o fundo vai aumentar ainda mais o seu tamanho de mercado em relação ao patrimônio líquido, né? Eh, então, o fundo procurando aí a expansão, né, em tamanho, né, para se tornar um dos maiores do mercado, tá? E outras celebrações que o fundo acabou fazendo aqui, né, compra e venda, dia 16 para a venda dos ativos BTLG Feira de Santana e Guarulhos pelo preço de 136 milhões de reais, 71 milhões à vista, e o saldo em 3 parcelas semestrais. Também o fundo então fazendo aí as vendas de alguns imóveis, né, obtendo aí lucro, né, dentro dessas operações, o fundo aí fazendo uma reoxigenação do portfólio. Aqui do lado aqui a gente tem a composição do resultado, maior receita é imobiliária, né, atualmente, 91 centavos por cota foi a receita dos aluguéis, né. Aqui é o histórico de distribuição, então o fundo está numa guidance, né, ou guidance, ou expectativa de distribuição entre 74 e 78 centavos, o fundo está numa crescente aí, né, e está numa distribuição aí entre 74 e 78 centavos por cota, que atualmente é valor de mercado dá em torno de 0,75% de dividendo isento de imposto de renda, né. Essa é uma média aceitável aí para o mercado. Demonstração de resultado, a gente verifica que em fevereiro o fundo teve aí receitas de 18,1 milhões, né, 321 mil reais foram de despesas, o fundo então com um NOI, um resultado operacional de 17 milhões, tiveram receitas eventuais, alguns ajustes, fluxo financeiro, e o resultado imobiliário foi de 27,8 milhões, despesas com FII 3 milhões de reais, e o resultado foi final então do fundo foi de 24,6 milhões, o fundo distribuiu 21,6, acumulou resultados aí para distribuição futura de quase 3 milhões de reais, né. Então o lucro projetado com vendas em curso está em torno de 83 milhões, o fundo provavelmente vai distribuir bons proventos relativos a vendas de imóveis para os próximos períodos, tá. Principal locatário é o Açaí, que compõe aí 10% da receita do fundo, seguido da Amazon e da Ambev. Então, são os inquilinos que têm a maior participação. Esses são os 20 maiores locatários, são responsáveis por 72% da receita, e atualmente o fundo tem 64 locatários. Então, é um fundo bem diversificado, tá? Para quem procura um fundo diversificado em inquilino, em imóveis, em localização, em tamanho grande, né, é um fundo realmente excepcional, BTLG, XPLG, né, são os principais aí, KNRI, são fundos imensos aí, pode colocar na carteira, na minha opinião, tranquilamente, que não tem muito, nem não tem dor de cabeça. Alocação da 13ª emissão de cotas, então o fundo teve um volume captado de 1,5 bilhões de reais nessa emissão, nessa 13ª emissão de cotas, destinação, o fundo já falou lá em cima, né, a aquisição aí de um portfólio de 1,77 bilhões de reais, são 15 ativos, então está em fase aí de diligência, então a gente vai acompanhar
essas alocações. Aqui é o prazo de vencimento médio dos contratos está em 4,3 anos, 47% vence só a partir de 2028, né? E aqui a gente tem os meses de reajuste. Todo mês tem algum contrato sendo reajustado, alguma receita contratada sendo reajustada. Mês de março, 14% foi reajustado, agora de abril, um dos menores, né, 3% da receita será reajustada. Indexador principal IPCA, 90%, são 68% de contratos típicos e 32% de atípicos. Tem vários setores aí dos inquilinos, né? Principal ali, perfil dos ativos são do setor logístico, mas também tem ativos industriais e também 1% ali de varejo, né? Então tem também ativo de varejo, tá? A vacância atual está em 2%, então pelo tamanho do fundo, apenas 2% de vacância, mais de 60 inquilinos atualmente no portfólio. E a liquidez é algo excepcional, né? A liquidez do fundo aí, caixa, aí com um valor também bem alto, 1,8 bilhões em caixa, por conta da captação, né? Feita aí recentemente, o fundo tem apenas 163 milhões em alavancagem. Aqui é a localização dos ativos de São Paulo, né, um raio de 60 quilômetros, então a maioria ali dentro do raio de 30 quilômetros da capital, né, o que é interessante, que valoriza mais o imóvel, inclusive, próximo das grandes rodovias, né, que leva para outros lugares ali dentro do estado, né. Então, bem interessante o portfólio do fundo, são diversos imóveis aqui, né, então tem aqui as fotos de cada um, né, como é que está a vacância, a composição, né, então tem aqui portfólio aí bem, mais de 20 imóveis, né. E aqui é o cronograma, né, de aquisição, né, como é que foi os últimos eventos do fundo, né. Aqui é o imóvel que tem essa alavancagem que o fundo tem hoje dentro da sua carteira, né, principal alavancagem, que é esses 3 CRIs aqui, do BTLG Hortolândia, é um imóvel alavancado, 163 milhões, são 3 séries aqui de CRIs, uma vence em 2020 em 31, 2 vence em 2028, né, e tem aqui dentro das composições algumas características específicas em relação à taxa, ao prêmio de risco. E aqui na composição histórica, o volume, né, a gente verifica como 2024 o volume de negociação aumentou, já era alto o volume de negociação do fundo, mas como ultrapassou os 230 milhões de reais de liquidez aqui, né, em 2024, e a rentabilidade do fundo em fevereiro foi positiva em 2%, então mais que o dobro do que valorizou o IFIX no mês de fevereiro. Então segue aí o fundo, né? Fundo enorme, eu sigo o cotista aí, essa oportunidade aí, cota aproximando ao valor patrimonial, pode ser uma boa entrada, o fundo está com tendência aí de se tornar imenso, como é o KNRI 11, né? Uns gostam de comparar a gestora, mas é um fundo que está bem diversificado, realmente para a gestora fazer algum tipo de besteira aqui tem que ser muito ruim, né? E a gente tem que acompanhar isso como cotista aí, acompanhar o que a gestão está fazendo, então não perca tempo, se inscreve no canal para você acompanhar comigo aqui, não só o BTLG, mas outros fundos, né, através do relatório gerencial, é o principal canal que a gente tem aí para saber o que, que a gestão está fazendo e como é que a gente começa a conhecer um pouquinho os fundos, né, as suas composições, para poder fazer o melhor investimento, ok? É isso aí então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.